Evergrande, a grande bolha de crise da China. Como a grande bolha de crise chinesa vai afetar o Japão e o Brasil? Sobre a Evergrande, há muitas perguntas e especulações. Vamos tentar entender um pouco e fazer uma projeção de como mais esta crise poderá afetar nossas vidas e nossos bolsos. Será como a crise da bolha imobiliária de Lehman Brothers de 2008 e 2009 dos Estados Unidos? Vamos ver um pouquinho da história. Qual é o problema da China Evergrande? Uma empresa gigante com dívidas com juros superiores a 9 trilhões de ienes. O que acontecerá se ela for à falência? Este grupo foi estabelecido em 1996. As vendas somam cerca de 8,5 trilhões de ienes. Na China, ao contrário do Japão, todas as terras pertencem ao país. Evergrande entrou na chamada bolha imobiliária e continuou a investir agressivamente, recebendo empréstimos de bancos, e em 2020 tornou-se a segunda maior área de vendas de propriedades da China. Evergrande negou a falência e a reorganização como total farsa em um comunicado no dia 13, mas admitiu que estava em uma crise sem precedentes. No futuro, espera-se que a venda de ativos acelere para reduzir o endividamento. Este comunicado foi em maio deste ano. A mídia japonesa já vinha fazendo matérias com especialistas sobre essa grande bolha imobiliária chinesa desde o início deste ano. Nesta semana, a partir do dia 21 de setembro, os preços das ações estão caindo não apenas no Japão, mas em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos e a Europa. E por trás disso está a crise financeira do gigante imobiliário chinês. No entanto, atualmente, a construção de condomínios pelo grupo Evergrande em toda a China parou no meio do caminho. Então, o que aconteceu com o maior gigante da China? Existem duas razões principais para isso. Um é um problema dentro do próprio grupo Evergrande. Além da incorporação imobiliária, nos últimos anos, ele adquiriu setores de lazer, como parques de diversões, empresas de desenvolvimento de veículos elétricos e também opera times de futebol. No final, tentou vender água mineral e pediu uma grande quantidade de dinheiro emprestado a instituições financeiras para promover a diversificação da gestão. As vendas aumentaram à medida que aumentaram o número de empresas, mas muitas delas não foram estabelecidas como empresas e os lucros não aumentaram. O montante da dívida inflacionada é atualmente de 33 trilhões de ienes. A outra razão é uma mudança de política do Partido Comunista Chinês, o PCC. O governo chinês decidiu colocar restrições totais às hipotecas e empréstimos bancários a empresas imobiliárias para conter a bolha imobiliária. Isso tornou difícil para o grupo Evergrande levantar fundos de instituições financeiras. O grupo decidiu vender seus ativos e reorganizar seus negócios, mas não teve sucesso. E no dia 23 de setembro, os pagamentos de juros sobre títulos corporativos superiores a 9 bilhões de ienes estão pendentes. E se o pagamento não for feito em 30 dias, será igual à inadimplência. Subcontratados, parceiros de negócios, compradores de condomínios e investidores estão em constante protesto em torno do grupo. O valor da dívida é maior do que a do momento do choque do Lehman Brothers. Se o problema ficar dentro da empresa, não abalará os mercados financeiros mundiais. O governo chinês não quer causar turbulência nos mercados financeiros internacionais. Porém, se a empresa for à falência, o impacto seria espalhado para investidores não apenas na China, mas em todo o mundo. Mas como essa crise chinesa pode afetar o Japão? Muitas grandes empresas japonesas têm ações investidas em demandas chinesas, cujo valor das ações caíram devido a estas turbulências. Portanto, teme-se um efeito dominó. O governo do Partido Comunista quer fazer uma aterrissagem suave na bolha imobiliária. No entanto, para a liderança do PCC, que está ostensivamente reforçando sua postura para corrigir o crescente fosso entre ricos e pobres, o resgate da Evergrande é considerado uma ajuda aos ricos às custas dos fracos, o que pode levar a críticas da opinião pública e à deterioração da psicologia social. A administração do PCC enfrenta uma decisão bastante difícil. E como essa crise chinesa pode afetar o Brasil? Bem,
A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Evergrande é um conglomerado gigante que representa a China e está em risco de inadimplência, levantando a possibilidade de causar uma crise na economia mundial, e isto inclui o Brasil. As bolsas de valores do mundo todo foram abaladas. A maioria dos empréstimos para a Evergrande vem de bancos da China. Se a dívida não for paga, essas instituições financeiras sofrerão prejuízos, o que pode levar à estagnação dos empréstimos para uma ampla gama de atividades industriais. Além disso, o setor de construção é o maior commodity da China. Como a China detém a chave do mercado internacional de commodities, se a economia chinesa cair, será um grande golpe para o Brasil, onde as exportações de commodities sustentam a economia. Mesmo que a Evergrande da China entre em colapso, o dano será mínimo para o GPIF, com ativos totais de cerca de 190 trilhões de ienes. Mas se o estouro da bolha imobiliária da China se espalhar para a economia mundial, o impacto será inevitável. Fontes do mercado dizem que o pagamento de juros sobre alguns de seus títulos corporativos, no valor de cerca de 118 milhões de dólares, vencem na quinta-feira, dia 23 de setembro. Eles dizem que os pagamentos de outros títulos devem ocorrer entre outubro e o final do ano. Se o grupo não for capaz de satisfazer os credores e for à falência, o efeito sobre os funcionários e as partes com as quais faz negócios será severo. Se a Evergrande começar a vender suas propriedades imobiliárias para sobreviver, existe a preocupação de que a queda nos preços dos imóveis possa afetar as empresas e uma ampla gama de setores, não só na China, mas no mundo inteiro.